Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e afins. E aí começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, ainda impressionado com o tamanho, a tora do braço de Jonathan Majors, que vai quebrar o multiverso no soco, hosteando este programa estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo, ele que está aí sentado, né, despachado na sua cadeira, o verdadeiro Modok desse podcast, Marcelinho Delgado. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, lisonjeado que eu sou a máquina de matar. Aquela cabeçorra, né, Aquela cara? cabeçorra, que coisa maravilhosa. Adoro o Modok, cara, adoro. E fechando a mesa de hoje, ele que voltou a este multiverso caótico para refazer a nossa gravação. Meu querido Luquinha, tudo bem, Lucas? Pô, tudo bem, velho. Tô feliz aqui em estar de novo para falar de novo de Homem com Rig fez para Quantumania, né? Aqui com vocês é sempre um prazer participar aqui, cara. Pra quem não Gosto sabe, bastante. Pra quem não sabe, esse é o primeiro episódio do ano, né? Vocês estão vendo aí, logicamente. Só que na verdade ele é o segundo, porque a gente já gravou sobre esse filme, eu, o Lucas e o Dani também lá do Haterzaço, mas testando esse novo formato, eu que sou burro, estraguei todo o áudio da gravação. E agora a gente tá aqui, Lucas, a gente vai repetir todas as piadas que a gente fez na gravação passada, tá? E aí a gente vai rir como se nunca tivesse ouvido elas antes. Mas é uma piada de altura, né? De altura. Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre Homem-Formiga e Vespa Quantumania, Homem-Formiga 3, né? Numerando aí o título, filme este que inicia a fase 5 do MCU. É muita coisa pra gente falar no programa de hoje. Portanto, né, sem mais delongas, vamos ao cast depois dos recadinhos aí. Vambora! Pessoal, recadinho rapidinho aqui antes da gente começar o nosso programa, porque estamos iniciando uma nova temporada aqui no Zoneando Podcast e temos novidades para vocês, né? Algumas novidades e talvez a mais significativa delas seja a mudança no próprio formato do nosso programa, porque agora nós teremos também uma versão em vídeo do podcast no nosso canal do YouTube. E por que a gente decidiu fazer isso, né? Bom, após ultrapassar aí a marca recentemente de 300 programas, né, de 300 edições aí há tanto tempo com vocês aqui discutindo sobre cinema, séries, videogames, enfim, a gente resolveu começar a inovar algumas coisas, a mudar a forma que a gente vem produzindo, deixar talvez de uma maneira mais moderna, mais dinâmica. Então, quem já acompanha a gente em áudio, pode ficar tranquilo, você que de repente é um ouvinte mais novo, ou mesmo a galera da antiga que está acompanhando a gente esse tempo todo, fiquem tranquilos, o Zoneando Podcast continua disponível nas principais plataformas e agregadores de podcast, em plataformas de áudio digital, como Spotify, Deezer, no iTunes, no Google Podcasts, enfim, vocês encontram a gente aí em diversos lugares, mas agora também no nosso canal do YouTube, para quem quiser acompanhar aqui as nossas reações, né? Talvez interagir de uma outra maneira com a gente, beleza? E eu quero deixar bem claro aqui, né, que lógico, como tudo que é novo, tudo que vem passando por esse processo de mudança, pode ser que a gente ainda demore um tempinho a nos adaptarmos a esse novo formato, mas uma coisa que a gente nunca teve medo aqui no Zoneando é aprender junto com vocês. Afinal de contas, quem já acompanha a gente há algum tempo sabe que o nosso conteúdo é praticamente colaborativo com os ouvintes. Vocês sugerem os temas, vocês deixam as perguntas, vocês montam as piadas, fazem os memes, enfim, a gente está aqui só para juntar isso tudo e trocar essa ideia com vocês aí sobre esse mundinho nerd e cultura pop. Então é lógico que a gente ainda está nesse processo de mudança, pode ser que alguma coisa ou outra ainda sofra alguma adaptação, mas daqui para frente a gente deve seguir aí por esse novo formato e aguardem que em breve teremos muito mais novidades para vocês. É isso, agora chega de papo e vamos ao nosso programa. Valeu!
Bom, meus amigos, começando aqui o nosso primeiro podcast do ano, né? Nesse novo formato, agora vídeo, áudio, muito mais interativo, trocando esse papo com a galera aqui. Homem-Formiga e Vespa Enquanto Mania, né? Filme que abre aí esta fase 5 do MCU, a gente que já acompanhou, né? Vem acompanhando aí mais de 10 anos de MCU. No ano passado, eu e a Mel, a gente fez aqui um recap, né? A gente comentou aqui, fez um panorama geral de toda a fase 4, coisas que foram bacanas, coisas que foram mais ou menos, muito filme de origem, muitas obras ali, entre séries e filmes passando já o bastão entre a geração antiga de heróis, né, de personagens, atores e atrizes, para esta nova geração que está entrando no MCU, e agora o filme do Homem-Formiga, que abre já tratando do maior vilão, né, dessa nova fase, que é o Kang, interpretado pelo Jonathan Majors, que haverão muitas e muitas versões dele aí, a gente vai falar sobre isso. Lembrando que este programa está repleto de spoilers, né? A gente vai falar de tudo que rolou no filme e também das cenas pós-créditos. Então, quem estiver já ouvindo ou assistindo a gente, fica ciente em relação a isso aí. E uma coisa que a gente tem que ficar ciente também, já entrando diretamente aqui no filme, que é aquela velha historinha de sempre, né? Toda vez que tem um filme da Marvel, uma série e tal, a galera fala sobre a tal fórmula Marvel, enfim, e cita a questão do humor, né? Da comédia em si. Eu vou chamar o Lucas aqui pra repetir tudo que a gente já falou na outra gravação, mas a gente finge que nada foi dito. Luquinha, cara, assim, falar de comédia em filme da Marvel, ok, né? Alguns filmes têm mais, outros têm menos, mas no geral, cara, terceiro filme do Homem-Formiga com Paul Rudd, o cara que tá vindo pra assistir um filme desse e reclamar de comédia, esse cara tava em coma nos últimos 15 anos, né? Tem que ser muito pequeno pra isso. Começo. Eu não posso rir muito não, porque eu tenho 1,65 só. Mas, cara, eu concordo com você nesse sentido, porque eu acho que essa altura do campeonato as pessoas já deveriam saber, né, o que esperar. E não só isso, é uma coisa que a gente sempre discute toda vez que sai filmes novos da Marvel. A gente sempre discute com o pessoal lá no WhatsApp, nos grupos do Reiterzaço. A gente sempre conversa entre a gente mesmo, os meninos. Que, cara, que a fórmula Marvel não é bem a fórmula Marvel, né? É a fórmula do filme de ação blockbuster, né? Sim. Todo filme de ação blockbuster tem o alívio cômico, tem humor, tem esse momento de quebrar a tensão, né, do filme, né? Então não é uma coisa exclusiva da Marvel. Esse negócio de fórmula Marvel eu acho meio bobagem, sabe? Não concordo tanto, não. É a fórmula do filme de ação blockbuster. Sim. E é um filme que pede, né, Marcelo? Porque assim, a gente até concorda em alguns pontos, eu sei que eu sou meio rabugento às vezes, que a Marvel perde a mão no humor, principalmente com alguns personagens, né? A gente já conversou sobre isso um monte de vezes aqui. Mas não vamos entrar nessa seara do Thor, né? Eu não mencionei nomes. Você que tá dizendo, tá? Eu não falei nomes aqui. Mas a verdade é que o humor pro Homem-Formiga funciona. E é o Paul Rudd, né, cara? Então, acho que como o Lucas falou, cada coisa tem, sabe, sua fórmula e tal. E esse filme tem alguns problemas. A comédia não é um deles. Não, de fato não é. Eu gosto muito do timing do humor, principalmente porque, cara, você tá com um ator ali que é o Paul Rudd, que é um ator que ele é proveniente da comédia, né? Ele fez muita comédia, fez muito humor, né? Ele já fez alguns filmes mais sérios também, ele já fez algumas produções mais sérias, mas ele é um ator que tem um timing de humor como ferramenta de trabalho há muitos anos, né? Então ele é um cara, né, e já tem esse tino para isso, né? Mas eu sinto que esse filme ele tem menos comédia, ele tem menos piada, ele tem menos não senso de humor, mas ele tem menos urgência para contar piada do que os filmes anteriores. Aliás, é uma coisa que vem diminuindo desde o primeiro filme. Você vê que o primeiro filme ele é muito pastelão, muitas vezes, né? Mas é um filme que pede muito isso, porque o próprio personagem Homem-Formiga nos quadrinhos não é um personagem que é levado tanto a sério, e ele também não se leva a sério. O Scott Lang mesmo não se leva a sério, né, nos quadrinhos. O Hank Pym é muito mais rabugentão, né? Um cara meio sisudo às vezes. Ele tem muito mais história
sóbria e sombria, né, do que o próprio Scott Lang. O Scott Lang é um personagem mais cômico mesmo, né? Então caiu muito bem ali com o papel do Paul Rudd, né? Com o ator Paul Rudd, né? Mas eu sinto que vem diminuindo muito essa veia cômica do filme, do 1 pro 2 e do 2 pro 3 agora, principalmente por conta do tamanho do problema, tirando, né, obviamente a piada, mas do tamanho do problema, né? Você vê que o primeiro é um problema um pouco mais centralizado, é um filme de heist, ele não é um negócio super com perigo global. O segundo, ele já tem um perigo maior, né, porque já é ameaçado a cidade, né, e tudo mais, e esse, né, eles vão para um outro universo, eles vão para o reino quântico. Sim. Então, você vê que cada filme ele se destaca diferente ali, né? O primeiro é um filme de heist, o segundo é um filme de ação mesmo, e esse terceiro eu vejo ele como uma ópera espacial, sabe? Como um filme homenagem de ficção científica, sabe? Eu vejo muito o que de Flash Gordon ali, essas coisas, sabe? Muito. Inclusive, Marcelo, teve uma galera que comparou, e eu não acho até errada essa comparação, não. O universo do mundo quântico, né? Uma coisa meio Star Wars ali, tem até a cantina, a galera bebendo, sim, né? Sim. É realmente muito Star Wars aquilo ali, e acho que é uma coisa alienígena, né? E não tem meio como que fugir disso. Mas algo que eu pensei, Marcelo, que seria abordado nesse filme era realmente o mundo quântico. Eu pensei que eles fossem um personagem nesse filme, como outros locais da Marvel são, né? O Wakanda é um personagem vivo nos filmes lá do Pantera Negra. A própria terra lá do Namor agora, né? A Talocan. Sim, também Talocan. É quase um personagem ali dentro e tal. Sim, então, sim. As localidades são personagens, elas têm uma importância dentro dos filmes. O mundo quântico, o que a gente aprendeu? Fazendo uma recapitulação muito rápida assim, aqui. Lá no Homem-Formiga 1, a gente aprendeu que o mundo quântico era uma dimensão subatômica, que o Homem-Formiga não corria o risco de entrar caso ele encolhesse demais. Então tinha aquela coisa, aquele medo, enfim. Porque a Janet havia ficado presa lá. A gente aprendeu isso no Homem-Formiga 1. Em Vingadores Ultimato, a gente aprende que através do mundo quântico existem certos portais, certos buracos de minhoca que podem ser acessados para viajar no tempo dentro da linha do universo ali. A gente não está falando de multiverso ainda, a gente está falando de viagem temporal dentro de uma mesma linha. Dentro de uma mesma linha temporal ali. Exato. E agora a gente está entrando nessa questão do multiverso e tal, porque o Kang ele foi banido para ali. Eu pensei, Marcelo, que fosse ser explicado em algum momento mais sobre o mundo quântico, sabe? O que é o mundo quântico? Ele é uma espécie de porão do multiverso, onde os caras vão jogando coisas indesejadas, porque você tem criaturas diversas ali, né? Desde alienígenas em forma de gosma até seres humanoides mesmo, que lembram seres humanos. Então, como é que você viaja no tempo? Da onde que essa galera vem? Né? O que tá acontecendo ali? E nada assim, cara, com sociedades construídas, nada, cara. né? O filme passa e você não sabe ainda exatamente o que é o diabo do mundo quântico, né? Eu acho que isso teria enriquecido muito a história. Mas talvez não fosse o filme que fosse explicar exatamente o mundo quântico, apesar de ser do filme do Homem-Formiga, né? Que ele trata tanto sobre o mundo quântico, né? E ele se fala sobre isso desde o primeiro filme. Mas talvez seja uma coisa que a gente vai ver. Isso, assim, chutando muito alto, talvez seja uma coisa que a gente vai ver na segunda temporada do Loki. Mais uma explicação sobre o mundo quântico. Será, cara? Sabe? Eu não sei. Principalmente por conta dessa ligação do Kang com o mundo quântico, dele ter sido exilado lá. Talvez o mundo quântico seja realmente o lixão do multiverso, que a gente aprende depois no filme que ele te dá acesso para diferentes lugares de diferentes universos, né? Ele é meio que parece que ele é o hub que você só consegue entrar, mas você não consegue sair. Para você sair, você tem que ter uma âncora pro lado de fora, né? Você tem que ter um sinal, que é como eles conseguem chegar lá, né? Como eles são, na verdade, eles são absorvidos pro mundo quântico, porque o Kang consegue pegar o sinal que a Cassie envia, né, para dentro do mundo quântico, porque eles querem estudar lá, né? Enfim, eles não sabiam que
tinha esse perigo, até porque a Janet não comenta nada sobre o que ela viveu lá, né? Isso é um problema. Então tem toda essa problemática aí também, mas realmente ficou um pouco no imaginário, isso tudo é conjectura que a gente faz, ficou muito no imaginário do que seria realmente o mundo quântico, né? O filme não explica. E acho que de nós aqui, o Lucas foi o único que já viu o filme 2 vezes. Então, você notou alguma coisa nesse sentido, Lucas? Porque pra mim, velho, tá no escuro, completamente. Não, eu assisti, na verdade, o filme uma vez só. Eu aproveitei pra reassistir o anterior, na verdade. Ah, tá, certo. E aí é que surgiu mais questões, na verdade, na minha cabeça agora sobre o mundo Piorou, quântico. deixou com mais dúvida. Eu reassistindo esse segundo... Foi mal. Porque quando o Hank Pym ele vai salvar a Vespa, salvar a Janet Van Dyne no Reino Quântico no segundo, quando ele chega ao Reino Quântico, ele fica vibrando, assim como a Fantasma faz. Sim. No filme, né? E quando eles voltam ao Reino Quântico nesse terceiro filme, já não tem nada disso, entendeu? Então as regras mudaram, né? É estranho isso, né? Pra mim. Eles esqueceram que tinha que fazer isso. Eles esqueceram esse detalhe que eles colocaram no filme anterior, e eu concordo Pequenos muito com detalhes. você. E eu concordo muito com você. Eu acho que, assim, até tá bonito o visual, como vocês falaram, lembra Star Wars, lembrou pra mim um pouco... Não é um filme que eu gosto, mas assim, me lembrou um pouco de Avatar, assim, também, sabe, também. E... Sim. Legal. Cara, eu senti também essa falta de explicar mais alguma coisa sobre o mundo quântico, de explicar como é que o Kang chegou ao poder lá, né? O que é que tá acontecendo lá, como é que ele governa aquele lugar imenso, né? Que o mundo quântico dá a entender que é imenso, né? Mas ele governa com mãos de ferro e todo mundo tem medo dele, né? Tipo um ditador de lá. Mas o filme não mostra nada disso. Na verdade, a grande reclamação que eu tenho sobre esse filme é que eu acho que é um filme que não desenvolve muito bem o que ele apresenta pra gente, entendeu? Tem até coisas interessantes no filme. Eu não acho ele também essa porcaria toda que o pessoal tá falando. Sim. Muito longe disso. Muito longe. Não acho essa porcaria toda que o pessoal tá falando, mas assim, tem alguns defeitinhos que me incomodam, assim, sabe? Então, antes de a gente começar a falar das coisas ruins, né, do filme, eu quero falar de coisa boa. Sim. E assim, acho que unânime. Bicho, Jonathan Majors de Kang. O cara comprou a ideia, o cara comprou o rolê, foi o que mais se entregou ali enquanto o Michael Douglas estava interpretando o Michael Douglas, né? Nunca mais eu vou dormir. O Jonathan Majors, cara, tava assim, realmente se entregando. Olha, ele tava naquele clima meio passivo-agressivo. Olha, ele tava maníaco, fascistoide, megalomaníaco. Daqui a pouco ele tava um cara mais contido ali, mas que você sentia que ele ia explodir a qualquer momento. Aquela cara meio de choro, né? Em alguns momentos, ele falando, segurando as lágrimas no olho, assim, o que combinava com aquelas cicatrizes dele e tal. O cara tava fantástico. O visual do Kang, que nos quadrinhos é uma coisa ridícula, né? Que é um cara de roupão de banho, roxo, verde, toga, né? Com um aquário na cabeça, né? Que é um visual ridículo, assim, que se você pensar que se fosse pro live action ficaria nada a ver, os caras conseguiram fazer uma coisa ali meio astronauta e tal. Cara... Sim. Fantástico. Uma armadura futurista mesmo, né? Bem. Você compra a bem ideia. Interessante. E assim, ali nós vimos Kang o Conquistador, né? Porque o Kang ele tem várias versões, ali é o Kang o Conquistador lá dos quadrinhos mesmo, né, Lucas? Assim, o Kang, que é um dos grandes vilões da Marvel, funcionou pra cacete ali, né? É um dos principais vilões, assim, dos Vingadores, né? E, cara, o visual realmente, assim... tá muito legal, tá uma reinterpretação muito bacana, porque eu não gosto do visual do Kang nos quadrinhos, eu acho meio bizarro, assim, sei lá, eu não curto aquele capacete dele que parece a cabeça de um boneco Lego, né? É feio. É muito feio, mas no filme tá bem legal, assim, a reinterpretação do personagem. O Jonathan Majors manda muito bem também, a atuação dele tá bem legal. Eu acho que às vezes, assim, só pra reclamar um pouco, né? Mas isso aí é uma impressão minha. Acho que às vezes parece que ele tá se esforçando um pouquinho demais. Mas, mesmo assim, tá legal. Tá uma coisa bacana. O vilão, assim...
o vilão do filme é um vilão forte, é um vilão interessante. E você fica com aquele gosto de quero mais, né? De quero ver o que é que ele vai fazer nos outros filmes, né? Nas outras produções futuras. Sim. Sim. Só antes do Marcelo comentar, tá? Eu sei que pode aparecer algum fã do Kang aqui, não sei, dizendo que mas você tem que entender que o personagem é de uma época. Sim, gente, o Kang criado lá nos anos 60, nas histórias do Quarteto Fantástico, né? Assinado pelo grande Stan Lee e o Jack Kirby. O Kirby que gostava muito desses visuais meio futuristas, meio astronautas, misturando com uma coisa meio de panteão de deuses e tal. A gente entende isso tudo, né? O Kang, ele tem esse visual que é a cara da época que ele foi criado. Mas você olhando no contexto geral hoje é um pouco ridículo, né? É um visual que não se atualizou muito bem, é só isso. Ninguém tá fazendo crítica, que a gente entende o visual e o contexto do personagem, pelo amor de Deus. Dito isso, Marcelo, é um baita vilão sendo interpretado por um baita ator. E outra coisa, Homem-Formiga e Vespa é o tipo de obra da Marvel que você tem que ter acompanhado outras coisas. Porque se você não viu a série do Loki, você tá completamente perdido aqui sobre quem é o Kang. Isso é verdade. É um grande vilão, porque o cara tá enorme. Inclusive, já viu o tamanho dos muques do Jonathan Majors? Socorro! Cara, ele vai moer o multiverso na força do ódio, meu amigo. O cara tá gigante, né? Então, cara, mas brincadeiras à parte, é um grande vilão. A gente ficou muito perdido, né? Depois que acabou o Ultimato, de saber quem seria o próximo grande vilão ali da saga dos Vingadores, da Marvel, né? E quem é que seria ali a grande ameaça, né? E tudo mais. E aí, quando a gente soube que era o Kang, muita gente não conhecia também, né? E de fato é um personagem que ele não é tão explorado atualmente, né? Nos quadrinhos. Ele foi muito explorado nos anos 60, muito nos anos 80 também. Tem muito material dele dos anos 80, até um pouco dos anos 90 também. Mas metade dos anos 90 para dos anos 2000, 2010, ele não apareceu tanto assim. Ele veio reaparecer em séries mais presentes da Marvel, né? Não no... Exatamente. E é um personagem muito poderoso, que ele mexe com o multiverso, ele tem variantes ali. E, aliás, um trabalho excelente para mim do Jonathan Majors, porque ele já interpretou, pelo menos ali, 5 versões diferentes do mesmo personagem. E cada uma de um jeito. E cada uma de um jeito, cara. E isso que mais me impressiona. O Jonathan Majors é um baita de um ator. Ele não tem tantos trabalhos assim conhecidos, né? Eu acho que o maior trabalho dele foi no Lovecraft Story, né? Que é a série do HBO Max. Foi cancelado, né? Não foi? Infelizmente foi cancelado. Infelizmente, já na primeira temporada, mas é uma série muito boa. E eu que não gosto tanto assim de séries de terror, né, e tudo mais, mas eu gostei dessa, eu achei bem interessante, né? Mas o Jonathan Majors, ele manda muito bem como Kang. Acho que a escalação dele foi muito acertada, né? E, cara, eu só espero grandes coisas do Jonathan Majors, e do Kang também, né? A gente viu ali, de fato, o conquistador, né? A gente viu por que ele é, de fato, o conquistador, né? Sim. E, se eu não me engano, Lucas, a gente tava falando sobre quadrinhos, né? Quem meio que deu uma ressuscitada no Kang foi o Jonathan Hickman, né? Porque acho que o Kang, ele teve uma participação maior nos Vingadores recentemente, uns 5 anos atrás, né? Quando a gente fala recentemente. Mas acho que foi na fase do Hickman. Antes disso, não sei se o Kang... Eu acho que ele tava meio sumido. Posso estar falando besteira aqui. Eu acredito que sim, porque, se eu não me engano, o Bendis não trabalha muito, não. Quando ele ficou nessa fase longeva dele nos Vingadores, ele não trabalha muito com o Kang. Eu acho que o Kang, na verdade, tem aparecido, eu acho que na fase do Bills, e ficou um tempão aí que não aparecia, né? Depois daquela fase do Bills, longeva também dos anos 90, né? Sim. Pois é. É um personagem bom, mas que pra usar ele realmente não é pra toda saga, toda história que se consegue usar o Kang. Bom, vamos falar então agora da família Formiga, né? De certa maneira aí. E assim, eu quero começar falando diretamente do Homem-Formiga, né? O Paul Rudd ali, o Scott Lang. E da filha dele, né? A Cassie, que será a heroína estatura, que vai seguir ali o manto com, sei lá, se a gente tiver alguma formação dos Jovens Vingadores, ela deve aparecer lá. Ela que já domina a questão ali
do uso, né, das partículas PIN e tal. Então eles meio que deram uma acelerada nesse processo de aprendizado dela. E uma coisa que eu notei, né, que assim, a relação entre os dois funcionou, né, dos atores ali, dos personagens em si, porque o Scott Lang, ele é aquele cara que ele é engraçado, ele é cômico, ele tá sempre fazendo piada, mas ao mesmo tempo ele é triste, né, porque ele, como muitos que passaram pelo Blip, ele perdeu 6 anos da vida dele, né, ele não foi... ele não sofreu, né? 5 anos. Ele não sofreu o blip, mas ele ficou preso no mundo quântico. Então ele perdeu todo o crescimento da filha dele, ele ficou longe da Hope. Quando ele volta, o mundo tá completamente diferente, né? É só pegar de novo o Vingadores Ultimato pra você ver isso. Então, eu acho que ele sente um pouco isso. E o Paul Rudd consegue trazer isso pra interpretação dele, aquela coisa do pai tentando se encaixar com a filha e tal. Eu não gosto muito assim de ver coisas como ele trocando soco com o Kang, eu achei meio exagerado, mas na atuação eu acho que ele mandou bem aqui, Marcelo. E ele e a Cassie funcionaram, cara. Não, funcionou, porque os dois têm uma química muito legal, muito legal. O Paul Rudd, ele já é um ator muito querido, né? Ele é um ator já meio consagrado, assim, no meio, né? O cara, ele sabe trabalhar muito bem com as pessoas, né? Ele já fez várias produções e tudo mais. Então, ele é um cara que ele é muito bem quisto, né, no mercado, e ele tem uma química muito legal com a Cassie, né? Com a filha dele. É a Kathleen Hayden, alguma coisa assim. Catherine Newton, né? Caitlin Newton, o nome dela, né? Que é a estatura, a Cassie Lang. E, cara, eu gostei muito dos dois. Gosto muito mais ainda da estatura, né? Eu acho que ela tem um futuro brilhante aí nas próximas produções. Eu acredito que a Marvel não vai deixar de fazer os Novos Vingadores, sei lá, na fase 7, 8... Eu acredito que depois dos eventos do Guerras Secretas, né, que fecha a fase 6, a gente vai ver alguma coisa de jovens Vingadores, dos Novos Vingadores também. E ela pode ter um papel muito importante ali também. Até porque, cara, o Paul Rudd ele já tá com 50 e poucos anos, né? Então ele também já não vai querer interpretar o Scott ainda mais durante muito tempo. Tá formiga velha já, né, cara? Não vai. Aquela formiga batida, né? E tudo mais. Então, o cara já tem ali uma certa idade também, mas, cara, já tá bem entregue, sabe? Eu gostei muito da Cassie no filme, cara. Gostei mesmo. E você, Luquinha, o que você achou aí do Paul Rudd e da Cassie? Acha que convence essa meio que transição, né, de passagem de manto? Pô, vou até mudar uma coisa que eu tinha dito terça-feira, né? Porque eu ter reassistido o segundo filme me fez mudar um pouquinho a minha visão sobre a personagem, sabe? Quando a gente gravou terça-feira, eu tinha falado que eu não tinha gostado da Cassie, mas já timidamente nesse segundo filme eles já colocam ela como uma pessoa assim que se importa com os outros. E que ela fala, na verdade, que gostaria de ser a parceira, né, do pai dela, mas como ela é criança, ela não pode, né? Aí ele fica brincando com ela, ele fala bem assim, no final ele fala, ei, Hope, meu pai quer que você seja parceira dele e eu não posso, eu gostaria, né, de ser. Mas assim, eu até achei mais bacana, mas é porque eu fico com a impressão que a gente já viu agora no MCU personagens dessa faixa etária da Cassie, né? Super heroínas mais interessantes. Eu curti mais a Kate Bishop, curti mais a Kamala, sabe? Mas tá legal, assim, eu acho que, tipo, os melhores personagens do filme realmente são o Kang, o Paul Rudd e a Cassie, velho, assim, em terceiro eu colocaria, que os outros eu já tenho minhas queixas já quanto aos outros personagens. Mas o Paul Rudd eu achei muito legal, achei que a atuação dele tá bacana, que ele passa uma coisa meio palhaço triste, sabe? Uma coisa, isso. Tá uma coisa meio Tears of a Clown, né? Como os caras gostam de falar meio lá nos Estados Unidos, né? Naquela fase que o Bozo tava usando droga pra cacete, né? Cara, cheirando. Isso. Lá na gringa eles gostam de falar Tears of a Clown, né? Tem até a música lá do Iron Maiden, que é sobre o Robin Williams, né? Que ele é ator de comédia também, né? Que infelizmente cometeu suicídio, né? Sim.
Aqui não é tears, não. Aqui é... Como é que é pó em inglês? Como é que é? Pó. Dust. Dust of cloud. White dust of cloud. White dust. Enfim. I'm gonna sniff a carreira. Coitado do Bozo, cara. Ficou só o cheiro. Gente. Pelo amor de Deus. Ficou só o pó. Só o pó. Vamos falar então aqui agora de quem não foi tão bem. Então eu vou botar os dois juntos aqui, que é a Vespa da Hope e o Michael Douglas de Hank Pym. Assim, eu gosto do Michael Douglas de Hank Pym porque ele é o Hank Pym rabugento. Aquela fase do Hank Pym que ele tá muito puto, que ele não quer fazer porra nenhuma, ele só quer ficar lá no laboratório dele e tal. Então me lembra muito, né? Eu acho que o Michael Douglas manda bem nisso. Mas assim, cara, ele teve aquela participação lá no final do filme com aquele monte de formiga. Eu não sei qual é o coletivo de formiga, então eu vou chamar de manada. Eu sei que tá errado, mas teve aquela manada de formiga, né? Deixa eu pesquisar aqui. Estamos na internet. Coletivo de formigas. Vamos aprender aqui. Colônia. Colônia de formigas. Quando ele chama aquela colônia lá de formigas e tal, aquilo ali foi a participação mais efetiva dele do filme, porque até então tanto faz como tanto fez. E a Hope, cara, assim, eu até falei com os meninos quando a gente gravou antes, né? O nome do filme é Homem-Formiga e Vespa. A gente espera que a personagem vá ter uma participação. Mas se você pensar, Marcelo, a Vespa do título é Michelle Pfeiffer. É a Vespa Janet, porque a Hope, meu amigo, esquecida no rolê, cara. Foram embora e esqueceram ela ali. Né? E não vou dizer que eu fiquei chateado, não, porque negacionista tem que aparecer mesmo, tem que aparecer pouco mesmo. Mas tu acha que teve a ver? Eu acho que não, cara. Eu acho que a personagem. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que teve mais a ver em relação à participação da Janet. Ali a Vespa de fato é a Janet, não é a Hope. Então, ela tem um papel muito mais importante no desenrolar da trama e na condução da trama do que a própria Hope, cara. A Hope ali, ela tá mais pra salvaguardas do Homem-Formiga em alguns momentos, sabe? Sim. Ela foi muito subutilizada, né? Eu falei aqui sobre ela ser negacionista, mas falei de um tom de brincadeira, mas ela falou plena certeza. Escroto, Não, falou. E assim, não é brincadeira o que ela falou. O que ela falou foi bem escroto, mas eu acho que não foi por isso que ela foi subutilizada. Eu acho que ela com certeza poderia ter aparecido mais, né? Mas a Vespa de fato é a Janet, não é a Hope ali no filme. Isso eu concordo com você. Luquinha, vai lá, eu sei que você quer meter o malho no Hank Pym e na Hope, à vontade. Eu discordo um pouquinho assim de vocês, eu entendo a opinião de vocês, mas eu discordo um pouquinho. Eu acho que assim, essa questão dela estar meio apagada no filme, eu acho que foi proposital. Eu acho que eles, devido às polêmicas, né, envolvendo Evangeline Lilly, eu acho que eles tentaram apagar ela um pouquinho assim do filme. Assim como eles fariam, por exemplo, com a Letitia Wright da Shuri, se fosse possível, né? Mas assim, eles precisavam da personagem mantendo viva essa chama da Pantera Negra, por isso que eles não fizeram. Eles estão tentando também se livrar de todos esses atores polêmicos, assim. O Chris Pratt provavelmente é o último filme que ele vai fazer, né? Também o Senhor das Estrelas. Eu acho que eles estão certeza. Acho que eles estão aos poucos se livrando, né, desses atores assim envolvidos em polêmica, sabe? Mas assim, eu concordo com você também nessa questão assim, tanto do Michael Douglas como Hank Pym, como da Evangeline Lilly, como a Hope, né? Que são dois personagens que têm muito destaque nos filmes anteriores, estão muito apagados nesses filmes. Eu chego mais longe, velho. Eu vou falar que esse Hank Pym desse filme não tem nada a ver com os filmes anteriores. Eu reassisti eu já reassisti algumas vezes o primeiro Homem-Formiga, e agora eu reassisti pela primeira vez o segundo filme. E ele é um personagem mais sério nos filmes anteriores. É um personagem, assim, tipo, como você falou, rabugento, que quando tem piada envolvendo ele, é tudo
numa ironia, assim, numa parada diferente, assim, é um tipo de humor diferente, que é mais irônico, mais aquele humor de gente rabugenta, mesmo tirando o barato do Scott e tal, entendeu? Ele tava mais afim de trabalhar, né? O Michael Douglas tava mais afim de trabalhar. Tá diferente, eu diria que aí o outro personagem tá meio assim, tipo, paspalhão que ele não era, assim, nos outros filmes, sabe? E eu tenho uma crítica também a Michelle Pfeiffer, mas não a atuação dela, que eu acho que ela tá tentando com o papel que deram pra ela no filme, sabe? Mas eu acho que o papel que deram pra ela tá muito ruim no filme. Ela tá meio, como a gente já tinha conversado aqui terça, né? Ela tá meio que o João Kleber do rolê, o Geraldo Luiz, o Rodrigo Faro. Vou contar, mas para, depois eu conto, né? Depois eu conto, entendeu? Aí, tipo, eu não curti muito isso, sabe? Aí não, Faro. Que eles ficam criando um mistério que é meio bobo, né? Que não tem mistério. Sim. Todo mundo sabe que tá no trailer do filme, né? Que o vilão do filme é o Kang, não? Então todo mundo... né? Então todo mundo sabe que o vilão do filme é o Kang. Então não precisa esse mistério bobo, esse negócio de não vou contar. Sim. E eu digo mais, não precisava. Por quê? É exatamente isso que o Lucas falou, tá, gente? O filme tem quase uma hora de filme com a Janet assim, olha, tá rolando um negócio aqui, mas eu não posso contar. Vocês não podem saber o que eu fiz. Vocês não podem saber depois eu conto. Meia-noite eu te conto, tá? Tudo que rolou. E aí, quando finalmente é revelado, o impacto maior, na real, é o encontro dela com o Kang. E pra mim, aquilo ali é a melhor cena do filme. Quando ela tem aquele flashback, né? Que ela tá relembrando, ela salvando o Kang, e eles trabalhando juntos e tal. E você vai vendo como é que aos poucos ele fica naquela coisa passiva-agressiva, né? De você tá convivendo com uma pessoa que na verdade ela é violenta, mas ela não se demonstra daquele jeito. Então ela vai se guardando o tempo inteiro. E ela confrontando ele ali no final, quando ela descobre as coisas. Naquele momento eu vi Michelle Pfeiffer e Jonathan Majors interpretando, os dois ali. Sim. Né? Ela sofrendo, ela inquirindo ele ali, e ele tentando sair fora e tal. Ali eu vi dois grandes atores interpretando num fundo verde, vestido com fantasia, saca? Mas ainda assim você vê como que bons atores fazem a diferença. O diálogo foi legal, foi bacana e tal, então eu vi bem. Mas é o que o Lucas falou. É artificial o anticlímax, sabe? De você ficar segurando. Não, tá vindo. Mano, e não precisa, sabe? Poderia ter revelado logo. E trabalha melhor esse relacionamento dela com o Kang, o que eles passaram. E ela tendo que reviver tudo aquilo. Ficou truncado, Marcelo. Ficou truncado pra cacete isso aí. E atrapalhou a narrativa, que já era complicada, porque o filme se divide, tá? Ora mostra o que o Kang tá fazendo, ora mostra o Homem-Formiga com a Cassie, aí volta pro Hank Pym com a Hope, aí joga pra Janet com o Kang, e a história não anda, cara. É 1 hora e pouca de filme que a história não anda por causa disso. Eu queria até acrescentar uma coisa, assim, que, tipo, esse flashback do filme, ele retoma a cena inicial do filme, né? Que o filme abre mostrando essa interação, né? Entre o Kang e a Janet, né? Van Dyne. Só que, tipo, só que é o que eu falei, né? E o que o Thiago falou, fica artificial porque eles ficam enrolando muito, assim, não precisa, entendeu? Mostrou aquela cena inicial do começo, aí o filme tem uma, sei lá, meia horinha, né? Antes deles entrarem no Reino Quântico, que quando eles entram no Reino Quântico, já podia ela revelar, já, né? Contar a história. Que esse núcleo, né, da Hope, da Janet e do Hank Pym entram em contato lá com o Reino Quântico, que vê que tem alguma coisa errada lá. Não, peraí, as pessoas aqui estão sendo oprimidas e tal. Aí ela, não, vamos conversar tal. Já podia revelar tudo, né? Fica uma bobeira, tá ligado? Quando ela fala, você já tá quase no filme sem querer saber mais, entendeu? Talvez a montagem ali realmente tenha prejudicado a forma como eles tentaram montar o roteiro junto com a montagem do filme, ficou meio prejudicado em relação a essa contagem de história mesmo. Acho que foi delongado demais, acho que poderia ter resolvido
muito mais cedo e talvez aberto até mais espaço para contar e explicar outras coisas. Talvez se a Janet tivesse falado logo sobre o que aconteceu lá no Reino Quântico, a gente poderia saber mais sobre o Reino Quântico através da ótica de outras pessoas ou outros diálogos, enfim, né? Talvez um pouco de pecado na hora de montagem do roteiro, na hora de montagem do filme, para poder esticar um pouco mais esse mistério que não era, na verdade, um mistério tão impactante. Acho que talvez fosse mais impactante se ela tivesse tido participação direta na queda e na opressão de algumas pessoas, sabe? Se ela tivesse sido a vilã, talvez fosse um pouco mais impactante do que o Kang. O que a gente sabia, cara? O Kang é um conquistador, né, pô? Não tem como. Sabe quando alguém, assim, cria uma expectativa, né, sobre uma história? Pô, vou te contar uma história, tá? Não sei o quê. Aí, assim, é o que o filme faz. Ele cria uma expectativa, aí quando ela conta a história, você... Tá, era isso? Isso aí, isso aí é meio assim, pra quem tem um relacionamento, né? Quando seu parceiro ou sua parceira te manda mensagem assim, quando chegar em casa temos que conversar. Aí você fica, puta, hoje tem. Aí chega em casa, fala, amor, o que é? Não, a gente esqueceu de comprar o gás. Pô, o que você não falou, cara? Que era isso? Porra, me deixa aqui nessa agonia aí, porra. Passar o dia inteiro com a bunda suada, com a gente fiz, morrendo cara? De medo. O que eu fiz? Aí rever a vida inteira, tô pensando, caraca. Nada, cara. O pior é quando você não fez nada, né? Que você fica achando que tem alguma coisa, mas enfim, é isso aí. Exatamente. Mas eu odeio isso. Mas apesar disso, tipo, isso que a gente tá conversando, né? De até, tipo, atrapalhar um pouquinho... Eu concordo com o Thiago, essa parte do flashback é legal mesmo, assim. Legal. Sim, muito boa. Assim, boa. A cena, né, a interação dos dois é bacana, é legal. Sim. Mas aí também revela um pouco, desculpa te cortar, Thiagão. Sim. Revela um pouco também, assim, algumas problemáticas em relação a CGI do Homem-Formiga, né? Que em alguns momentos é muito bem feito e em outros momentos dá uma engasgada bonita. Esse do flashback, por exemplo, quando mostra ela mais jovem, você vê que foi muito bem feito. Pô, eles gastaram um bom tempo ali fazendo e tal, mas em outros momentos você vê que dá uma engasgada bem complicado, sabe? Vamos aproveitar então e falar dos efeitos especiais, né? A gente sabe que a Marvel ultimamente está tendo problemas ali, questõezinhas envolvendo os efeitos especiais. Quem acompanha as nossas lives de quinta-feira no YouTube, a gente está sempre falando sobre isso, né, Marcelo? Sobre as denúncias e tal. Sempre tem alguém aí da indústria reclamando. E basicamente, assim, se você tá por fora, existe um grupo grande, tá, de artistas digitais e pessoas que trabalham com CGI, com VFX, enfim, sobre essa questão da Marvel ter esses prazos malucos, de mudar os calendários, de não estar talvez remunerando tão bem essa galera, e por isso é uma justificativa de que os efeitos especiais estejam tão cagados aí em algumas coisas da fase 4 da Marvel pra cá. Algumas coisas são legais. Você vê claramente a diferença em séries como WandaVision, Falcão e Soldado Invernal, que foram no começo da fase 4 ainda, né? Assim, feito com bastante esmero, pra, She-Hulk, pra Miss Marvel. E eu não tô falando da qualidade das histórias em si. Sabe? Você pode gostar, por exemplo, She-Hulk, muita gente não curtiu. Eu gostei, eu comprei a ideia daquela piada, né? Daquela coisa de quebrar a quarta parede e tal. Mas o CGI tava eu adorei em alguns lugares, cara. Sabe? Mas aí que tá, pra She-Hulk, só fazendo esse pequena vírgula aqui, né? Essa estatura de vírgula. O She-Hulk, talvez, a ideia de ser uma parada mais... menos bem feita fosse proposital, entendeu? Mas o assim, não querendo passar pano pro CGI também, que realmente, né, Marcelo? Não, vimos, coisas mas no aí Thor, é que tá. Aquela certeza, cena final de Wakanda Forever, com aquela luta em cima também daquele parque e tal, aquilo ali foi bem complicado. É a abertura de jogo do PlayStation 2, cara. Desculpa, foi bem complicado, foi bem complicado. Tava feio. Mas aí é que tá, a She-Hulk talvez fosse uma coisa mais proposital, porque é pra ser engraçado e tosco propositalmente, entendeu?
Você vê que ela não é levada a sério, tanto a sério assim, né? A série. Isso só fazendo um pequeno parênteses aqui na She-Hulk, só pra gente poder. Porque como eu não participei do programa, então eu tô dando aqui meus 50 centavos aqui. Mas eu vou dizer que, no geral, baseado em tudo que a gente viu de problemas aqui que a gente citou, Homem-Formiga não me incomodou tanto, cara. Eu achei que pra um filme que é todo... Eu não vou dizer que é todo feito em fundo verde, porque eles usam um pouco dessa tecnologia nova, né? Que a Disney tá usando em Star Wars agora. Mas pra um filme que, teoricamente, tudo é CGI, porque você tá num universo subatômico... É verdade. Cara, não me incomodou, velho, assim. E olha que eu tenho reclamado... Eu dei até um exemplo aqui na outra gravação que deu pau, né? De alguns filmes que tem usado, assim, CGI de maneira absurda, né? Eu falei até sobre aquele da morte do Nilo com a Gal Gadot, enfim. Que é um filme, teoricamente, que se passa no Egito e os caras não foram pro deserto gravar, mano. Sabe? Preferiu fazer tudo em tela verde. Ah, mas é porque é mais econômico e tal. Mas, velho, você tá vendo que não é... Tem coisa, gente, que você tá vendo que é um fundo... Parece que você tá vendo o filme num filtro do TikTok, assim. Você tá vendo que feio, não é o negócio, sabe? Tipo, isso te tira da imersão do filme de uma maneira que fica visualmente cansativo pra cacete, velho. Sim. Né? Mas no Homem-Formiga, eu achei que ficou médio pra cima. De verdade. Sim. Muito melhor do que muita coisa da fase 4, tá? Sim. Muito melhor. Sim. Só pra fechar a parte dos personagens, vamos falar do MODOK. Tem uns memes maravilhosos do MODOK. Sem reclamações em relação ao MODOK. Cara, sem reclamações. Olha só. Adorei. A gente comentou isso, né, Lucas? Que o MODOK é um personagem muito específico porque nos quadrinhos ele tem a ligação com a Ima e tal, que no MCU já tá descartado, né? Eles não estão usando isso, enfim. Então, para o personagem ser introduzido, ele precisa de uma nova origem, de um novo contexto. E eles souberam fazer isso utilizando o próprio mini-universo do Homem-Formiga. Pegando o cara que foi o Jaqueta Amarela, que caiu no mundo quântico. Mini-universo. No mini-universo, do mini-mundo quântico. E aconteceu com ele aquilo que o Hank Pym previne o Scott Lang de acontecer se ele abusar do uso das partículas PIN, né? Você pode acabar acontecendo um acidente com você por causa disso, se você for exposto a nível subatômico demais. A gente viu o que aconteceu, né? Ficou todo deformado, inclusive a gente viu o MODOK pelado, né? A bundinha lá do MODOK. Enfim, vai dar pesadelo. Coisa horrorosa. Então, eu achei, Lucas, que funcionou. O argumento pra trazer o MODOK não me incomodou. Visualmente, o MODOK é aquilo ali mesmo, uma cabeçona bizarro, sentada numa poltrona. Né? Velho, não tenho do que reclamar. O que eu reclamo é a mudança de argumento no final do filme. Um cara que tava psicologicamente torturado, um cara que tava zoado pra cacete, com espírito de vingança e tal. Chega no final do filme, uma adolescente vira pra ele e fala: deixa de ser otário. Ele, tá bom, vou virar o herói. Porra, preguiçoso, mano. Argumentozinho de roteiro preguiçoso, assim, cara. Pô, vamos falar a verdade, né? Pô, é ridículo esse diálogo, né? Essa parte também não gostei, não, desse... Esse diálogo é tipo Marta, tá ligado? No BVS lá, uma parada assim. Eita, tipo, vamos entrar num beijo. É uma parada assim de você ter vergonha, tá ligado? Você vê isso aí. Mas assim, eu concordo com você, eu acho que o visual do MODOK é isso mesmo, tá bem fiel aos quadrinhos. Eles não tiveram que reinterpretar tanto como eles tiveram para o visual do King, né? Tá bem o que é mesmo lá nos quadrinhos. Sobre essa questão de efeitos especiais, a única coisa que eu reclamo assim, é um pouquinho do MODOK, que pra mim ficou estranho um pouco de reconhecer aquele ator, sabe? Eu não consigo enxergar muito aquele ator. É que a cara dele tava em widescreen, né, cara? Ficou assim... Eu não consegui enxergar muito, né, o cara.
que faz o Jaqueta Amarela lá no primeiro filme, né? Ele fez uma desarmonização facial, né? Ficou corporal, né, inclusive. Tá mais legal os memes que o pessoal tá mandando do Modok com a cabeça do Zack Snyder, tá mais engraçado. Tá mais engraçado, tá mais legal. Mas assim, sobre efeitos especiais também, assim, tipo, voltando ao que você estava dizendo, eu também não tenho muita reclamação não, velho. Eu acho que pra um filme que, entre aspas, né, todo artificial, que é todo feito em estúdio, né, que não tem nenhuma locação de verdade, tá legal, pô, não tá incomodando tanto não, assim, como outros filmes, que nem o Tiagão falou aí, o Morte no Nilo e tal. Tem, hoje em dia, às vezes, assim, alguns abusos de CGI ficam até artificial e tá até assustador, velho, como em filmes eles têm exagerado no CGI, que até um beijo, falaram que o filme lá da Netflix, né, que o Jonah Hill dá um beijo na atriz lá, que até isso foi feito CGI, ele não beijou a atriz de verdade, tá? Olha aí, cara, pra que mas até aí, tipo, sei lá, ele não deve ter, ele não, assim, deve ter se recusado a fazer a cena, sei lá, alguma coisa, e a solução, né, que tava também, com bafo. E a solução que encontraram foi CGI, mas mesmo assim, né, é uma coisa que não tem necessidade, né, que tira a realidade, né? Tava com gengivite, né, cara? Eu não quis beijar o cara. Comeu uma buchada de bode, aí fudeu, né? Aí já viu. Modok, Marcelinho, você vai passar pano? Ó, eu falei, eu Modok passo tava todos, legal. todos. Mas não foi zoado aquele finalzinho? Não, ali, não, o diálogo, assim, ela ter falado, sei lá, cara, só para de ser otário. Eu curto e não curto, sabe? Porque, tipo, sei lá, eu tava levando já tão na zoeira o filme. Eu falei, quer saber? Eu já tô... deixa qualquer coisa mesmo, foda-se. Isso aí, o Modok vai virar herói. Tô nem aí, cara. O Modok, cara, é a coisa mais bizarramente estranha e magnífica que tem na Marvel, cara. Eu adoro o Modok. Adoro. Até aquela animação bizarra que fizeram do Modok lá na Disney Plus, eu gosto dessa meleca. Gosto. E todo mundo reclama, mas eu adoro essa meleca. Entendeu? Sim. Pô, tudo bem, esse diálogo foi muito preguiçoso. Foi muito preguiçoso, de fato. Né? Só serviu pro Modok morrer depois e tal. E já usaram... Nossa, eu tô puto porque já usaram o Modok, não vão usar de novo, talvez, né? Não sei. Mas, cara, eu passo todos os panos pro Modok. Cara, eu gosto muito do Modok. Eu acho ele muito estranho. E ficou muito bom. Cara, agora, se a gente for pensar em cena de ação, né? E o Modok tem várias cenas de ação, enfim, também. É um filme. Eu vi algumas pessoas fazendo a crítica de que ele é um filme lento, né? Com muito diálogo e pouca ação. E eu concordo. Até porque não tem muito perfil pra ação. Gente, o Homem-Formiga lutando é aquilo que a gente já viu nos outros filmes. Fica pequeno. Sim. Aumenta, dá um sobe, soco, dá porrada. ou fica gigante e sai destruindo tudo. Nesse filme, inclusive, eu achei meio zoado ele ficar gigante, porque você não sente o peso do personagem. Nos outros filmes, sempre que ele ficava gigantão, ele ficava meio lento, ele tinha um limite de tempo que ele poderia ficar com aquilo ali. Tudo dele, assim, era meio que, né, pesado. E aqui a gente não sente tipo isso. Tipo um Megazord, né? Pois é. E aí alguém pode dizer, mas é porque ele estava no mundo quântico. Pois é, mas também ninguém explicou. De novo, né? Faltou. E fora que ele tira o capacete, né? Quando tá gigante. Fica. Não sabe? É nem só pelo... Quando ele tá pequeno, não é só quando ele tá no tamanho normal, mas quando ele tá gigante, ele tira o capacete. O que me é estranho, porque não era pra tirar o capacete. O capacete é pra ajudar na respiração e controlar o aumento e a diminuição de tamanho, sabe? Sim. E eu gostei de ver ali aquelas criaturas alienígenas lutando e tal. O próprio Kang, né? Foi em legal. ação, quando ele começa a usar todos os poderes dele, enfim. Mas, no geral, a ação do filme é um pouco fraca. Assim, né? Não consigo pegar, tipo, cara, essa cena de ação, essa luta foi incrível. Acho que pra mim foi tudo muito morno nesse sentido. E ainda pra mim ver o Homem-Formiga sendo no soco com o Kang, o cara pisou no capacete, final, né? mano, destruiu, vai te moer. O Jonathan Majors vai moer o Paul... Cara, não tem como eu olhar pro Jonathan Majors e olhar pro Paul Rudd e achar que eles vão conseguir sair no soco de igual pra igual, assim. Desculpa, não vai rolar.
Pô, eu vou confessar que eu até gostei. Assim, realmente eu concordo com o Thiago. Eu acho que esse filme, as cenas de ação são fracas, assim. Se vou ser sincero, achei meio preguiçosas as cenas de ação, assim. Tem alguns momentos bons, mas, cara, a luta do MODOK com a Cassie eu achei muito ruim. Essa luta do final é um dos poucos momentos, assim, de ação que eu até gosto, porque é legal ver o Kang dando uma coça, sabe, no Homem-Formiga. E o nariz do Paul Rudd sangrando, né? Coisa que a gente não vê normalmente nos filmes da Marvel, assim, não tem muito sangue. Verdade. Mas mostra ele com o nariz sangrando, ele machucado. Eu achei legal essa cena de luta. Tem alguns momentos legais, assim, naquela parte da revolução e tal, lá no final. Mas eu acho que eles poderiam ser mais criativos, que eles já fizeram cenas de ação boas com personagens nos filmes anteriores. Pô, no Homem-Formiga e a Vespa, é muito legal a primeira cena de ação com a Vespa. No final, a Vespa e o Homem-Formiga lutando com a Fantasma é legal. A própria cena de perseguição no carro é legal, ele ficando grande, aí montando no caminhão, ele no para-brisa do carro lá, pô, é legal. Mas nesse filme eu senti falta, assim, de cenas memoráveis, assim, né, de ação, né? Não tem muita coisa que você vai assistir ele, você não vai lembrar de muitos momentos de ação. No final também é legal o exército de formigas contra o Kang, tem algumas coisas legais, algumas ideias legais, mas pra mim deixa a desejar um pouco na ação o filme, sabe? Maravilha. E aí, Marcelo, ele foi um filme... Parece que pra mim ele foi um filme que ele foi feito muito nas pressas, sabe? Pra poder cumprir prazo e talvez muita ideia que talvez o diretor, a produção tivesse para colocar no filme, não foi executada exatamente por conta do tempo, né? Então acho que talvez isso tenha afetado, e é uma coisa que eu já venho batendo na tecla há muito tempo, apesar de eu gostar dos filmes da Marvel, eu gosto ainda de assistir, pra mim ainda não saturou, sabe? Muita gente reclama que já tô saturado de Marvel, já tô saturado de filme de herói, de não sei, de poderzinho, caramba. Cara, eu não tô saturado, eu tô empolgado pra ver mais coisas, sabe? Quero muito ver. Mas talvez esse grande problema da Marvel tá correndo com tudo, né? Você vê... Vou falar uma coisa que talvez eu já tenha falado, vou repetir. Cara, a gente teve 10 anos pra montar 3 fases de filmes. 10 anos, 12, 11 anos, vai. Pra montar 3 fases de filme. A fase 4 foi feita em 1 ano e meio, 2, esticando. Corrido. É muito pouco tempo. Não, e assim, não é uma fase que teve 5 filmes ou 2 séries. Foram, sei lá, 10 filmes e mais, 8 séries, cara. E são séries. Cada série são mais ou menos aí, 8 horas de material, sabe? É muita coisa para pouco tempo. Então, óbvio que algumas coisas vão ser afetadas, é muito, muito curto prazo para você botar coisas grandiosas, né? E principalmente o que eu acredito que eles queriam fazer com o Homem-Formiga, dessa ser essa coisa espacial, de ficção científica grandiosa, o tempo não deixou ser da forma como ele queria, sabe? Muitas coisas me agradam muito nesse filme, eu gosto bastante desse filme de um contexto geral. Eu acho um filme divertido, me divertiu. Não acho um filme espetacular, não acho um melhor filme, nem nada disso, nem perto do top 20 da Marvel, né, de produção. Mas, cara, eu gosto bastante, é melhor do que muita coisa, e melhor do que muita coisa que foi feita na fase 4, sabe? Muita coisa que prometeu e não cumpriu, inclusive. Mas, de fato, as cenas de ação realmente deixam a desejar. Eu, ao contrário do Thiagão, eu gosto muito da parte que o Homem-Formiga, ele perde o controle e começa a descer a porrada no Kang, ele gigante, ele amassando ele na parede, porque ali ele perde o controle de fato, porque tá ameaçando a filha dele e tal. Então eu entendo isso, é uma faceta do Homem-Formiga que a gente não tinha visto até então, né, dele perder de fato o controle, né, e usar seus poderes ali de uma forma mais visceral. Mas, cara, realmente muitas cenas de ação ali realmente não estão
condizente do que foi o segundo, por exemplo. Sim. Né, que tem cenas de ação muito boas, principalmente a perseguição de carros, eu acho incrível. As cenas do primeiro, da luta do Scott contra o Falcão também eu acho muito boa, por exemplo, no primeiro filme. É bem legal, bem interessante. É engraçado que vocês estão falando. Pra mim, o segundo filme... Sabe aquele filme que dá uma apagada na sua cabeça? Eu lembro desse filme em flash. Parece que eu vi esse filme bêbado. Parece que eu entornei um litrão de Campari pra assistir esse filme. Eu não lembro porra nenhuma desse filme, cara. Eu preciso rever Homem-Formiga 3. É impressionante. Olha aí, Campari, o novo produto pra você. Litrão de Campari. É porque esse filme, assim, eu reclamo das cenas de ação, porque eu assisti o filme, segunda-feira, e eu já não lembro quase nenhuma cena de ação desse filme. Por exemplo, o primeiro filme, tem muito tempo que eu não assisto o primeiro filme do Homem-Formiga, por exemplo, e eu lembro mais coisas. Eu lembro que é legal pra caramba a luta do Homem-Formiga com jaqueta amarela no final do filme. Tem eles lutando lá no quarto da Cassie, aí o trenzinho de brinquedo, né, batendo neles. Pô, é legal pra caramba a cena, né? Mas assim, esse filme não tem nada que me marcou muito, mas apesar das críticas, assim, que eu tô fazendo, eu tô com o Marcelo, eu não cansei ainda, assim, tipo, o que tiver eu vou assistir, sabe? Mas eu concordo, eu ainda tenho vontade, ainda quero assistir a maioria das produções, mas eu concordo que tá muita produção pra pouco tempo, velho. Antigamente, sei lá, saía 2 filmes no ano, sei lá. Se você não gostasse do filme que saiu, porque eu defendo que tem filmes que eu não gosto também, assim, no começo do MCU. Tem filmes ruins também no começo do MCU. Tem. Então, assim, só que não ficava aquela impressão, né, que porcaria, né? Porque você assistia um filme ruim, aí você ficava um tempão até ver o próximo filme, sei lá, 1 ano, né? Até ver o próximo... Você assistia o próximo filme, você nem lembrava que você tinha odiado tanto assim e tal o outro filme, tá ligado? Agora sai um filme, tipo, tá saindo esse filme agora em fevereiro, aí já sai outro filme em abril, sei lá, tô chutando, né? Não tô dizendo que é o caso. Mas já sai outro filme daqui a 2, 3 meses, 4 meses. E tá muito Loki fresco. agora sai em maio. Olha Isso, só, sim. já maio já sai Loki. E caso você não tenha gostado do filme anterior, fica muito fresco na cabeça, né? Que você não gostou, né? Então acho que tá começando a galera perceber muito e reclamar isso por causa desse excesso de produções, assim, um tempo curto, que eu acho que pode estar prejudicando também alguns aspectos. Porque, por exemplo, esse filme, eu não acho essa porcaria toda que a galera tá dizendo. Só que ele é um filme que ele é mediano em tudo, entendeu? Ele não se destaca em nada muito, assim, entendeu? Ele é um filme que todos os aspectos dele são ok, legalzinho, mediano, entendeu? Nada é pra mim acima da média, sabe? Maravilha. Bom, gente, vamos indo já pro nosso encerramento. E aí não podemos deixar de falar das cenas pós-créditos, né? Que foram realmente bacanas. Uma delas, ligando diretamente à segunda temporada de Loki, né? O Loki que acabou numa loucura ali a sua temporada anterior. A gente não sabe em que lugar do multiverso, da linha do tempo ele tá, em que planeta ele tá, a gente não sabe, né? Mas mostrou lá ele e o Morbius encontrando com uma versão do Kang. O Morbius, legal, tá? Não é o Morbius vampiro, hein, gente? Sim, Vamos sim. combinar. Encontrando... É o filme que a gente não fala sobre. Encontrando uma versão do Kang, né? Meio ali aristocrática, né? E tal, enfim. Isso. E... Parece meio Tesla, né? Então a gente sabe que vai ter a ligação direta do filme com a série, beleza, ok. Mas tivemos ali mostrando o Conselho dos Kangs, né? E ali 3 versões ali do Kang, o Kang, o Imortus e tal. Deixando já assim aberto pra galera ter a noção de que em Vingadores Dinastia Kang vai ter Jonathan Majors aparecendo pra todo lado ali. E de que o desafio do Kang não é igual ao do Thanos. O problema do Kang é que ele tem acesso a coisas que as pessoas não têm. Por exemplo, quando passou o efeito do elemento surpresa, os Vingadores conheciam o Thanos, eles bolaram um plano e conseguiram pegar o Thanos lá naquela fazenda que ele estava vivendo.
né? O Thanos, que vem na linha do tempo sem saber de nada, ele só consegue se preparar porque ele conseguiu interrogar lá a Nebula. Senão os Vingadores iam pegar ele de maneira surpresa, ele ia se lascar todo, porque ele não tinha as joias do infinito ainda, ele não estava com o exército dele pronto. Então, sabe, só que aqui não importa. Assim, primeiro que você não tem mais os Vingadores formados, eles vão se formar até o filme, mas ainda assim você não tem as joias do infinito, você não tem o acesso à tecnologia do Kang até então. O cara pode viajar na linha do tempo e destruir a sua existência sem você fazer nada. Esse é o desafio do Kang, né? Então aquela cena pós-crédito mostra assim como é que o cara é onipresente, né? Ele pode estar em qualquer lugar, em qualquer momento. Você notou um detalhe muito legal que tem nessa cena pós-crédito do Kang, do Conselho dos Kang? Quando eles estão se teletransportando para aquela arena, eles usam o mesmo teletransporte do Reed Richards no filme do Multiverso da Loucura? Não me liguei nisso. Eles usam exatamente o mesmo teletransporte, cara, que é aquela coisa quadrada que transporta e tal, que sai do chão e o Reed aparece no final, no filme, né, e tudo mais. É o mesmo teletransporte, exatamente por conta dessa ligação do Reed Richards com o Kang Conquistador, que é o filho do Kang, o Kang é o filho dele, né? Olha, vou chutar uma bola, tá? Vou cantar uma pedra. Já foi dito pelo Peyton Reed de que o Quarteto Fantástico vai ser um grande evento e tal. E ele fecha essa fase 5, certo? Para iniciar a fase 6. Possivelmente, e lembrando que o Kang originalmente surgiu nas histórias do Quarteto Fantástico. Isso. Eu tô achando... Mas ele se tornou um vilão do Vingadores, de fato, né? Sim. Ele não é um... Mas eu tô achando que quem vai trazer a chave para derrotar o Kang é o Quarteto Fantástico. Pode ser. Provavelmente eles são os heróis que derrotaram o Kang na linha do tempo deles. E eles podem estar viajando, sabe, tentando levar para outros universos uma maneira de derrotar o Kang. Sim, mas talvez não seja aquele Reed Richards que a gente viu no filme do Multiverso, pode ser outro Reed Richards, até com outro ator também, né? Sim. Talvez não seja... Tudo bem, eu gostaria muito de ver o Joe Krasinski ainda, mas talvez não seja esse, talvez seja outro, né? Meninos, considerações finais, então. Homem-Formiga, é igual aquele velho. O velho vai. Não, você é Homem-Aranha! Sou eu, cara. Eu já tô na idade mental daquele velho já. Homem-Formiga e Vespa enquanto Mania. O que as considerações finais aí, cara? O que você achou do filme? O que você arredonda aí pra gente matar? Pô, então, é o que eu disse, velho. Eu não acho esse filme, essa porcaria toda que o pessoal tá falando. É um filme que não é chato, que não é modorrento, assim, de assistir. Recomendo que o pessoal assista também, que muita gente falando, não vou assistir esse filme e tal, vai ser mais um. Beleza, talvez seja um filme que, assim, não é dos melhores do MCU, mas também não acho dos piores, não. Tem outros filmes aí, outras produções do MCU que eu coloco atrás dele. Essa questão da ameaça do Kang é legal. Eu acho que falta o filme explicar um pouquinho mais sobre as motivações do Kang, sobre os poderes dele, porque afinal, como é um personagem que não é tão popular, não é um personagem que é como Homem-Aranha, Superman, Batman, que todo mundo conhece e já sabe a história desses personagens, já sabe seus poderes de cor e salteado, né? É um personagem que, assim, muita gente não conhece, que o primeiro contato vai ter com o personagem nesse filme. E eu fico pensando nessas pessoas que estão tendo o primeiro contato com o personagem, que pode ficar meio confuso, assim, qual é o poder dele, né? O que é que ele consegue fazer. O filme não apresenta isso muito bem, assim, na minha opinião. Mas eu concordo com o Thiago, a ameaça é interessante. Ele fala no filme mesmo, né? Que a vida dele não é linear, né? Então, assim, que torna ele uma ameaça maior ainda, né? Por ele não ter vivido linearmente. Tem toda essa questão de você ficar curioso para ver as outras variantes do Kang por causa da cena pós-créditos e também porque no próprio filme o Kang fala, pô, vocês estão achando que eu sou ruim? Tem várias variantes aí minhas que estão bagunçando no multiverso, né?
Os caras estão mandando e desmandando, fazendo coisas que vocês nem imaginam. A gente não sabe, inclusive, se esse Kang pode ser o herói lá na frente, né? Porque se eu sou ruim, imagina meu pai, né? Imagina quem me mandou aqui. Pra você ver só. Bom, meninos, eu acho que a gente concordou, né? E discordou aqui em diversos pontos, mas no geral, assim... gente, esse filme tinha uma missão, que é apresentar o Kang como vilão. Né? Vamos mostrar aqui uma faceta do Kang como vilãozão diferente do que a gente viu na série do Loki. Então aqui pela primeira vez a gente já viu assim uma centelha, né, do que será o vilão nessas próximas duas fases. A missão do filme era essa, e nisso ele acertou, né? Ele tem muitos problemas, como a gente falou aqui, uma narrativa truncada, faltam boas cenas de ação, o CGI é legal às vezes falha, alguns atores estão ali aleatoriamente. Ok, muita coisa jogada, muita decisão de roteiro preguiçosa, porém também, cara, assim, é um filme médio, né? Se a gente for botar ele na longa régua de filmes da Marvel, tem coisa muito pior, né? Ele é bem medíocre, digamos assim, ele tá bem numa média, mas tem muita coisa pior na Marvel, não, tanto muito. Em série quanto em filme, do que o Homem-Formiga 3, mano. Então, concordo que ele tá longe de estar num top 10 Marvel, bem longe, mas também não é essa desgraça toda aí que a galera tá vendendo, não, tá? Ele tá bem na média ali. É isso. Vamos lá, então. Vamos pro encerramento. Vambora! E chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos aqui de Eu ia falar Homem-Aranha de novo, cara. Eu tô muito louco no Campari com breja, cara. Tô completamente alucinado. Falamos aqui Você mais... quer uma breja, meu? De Homem-Formiga e Vespa Quantumania, né? Com a presença aqui desses ilustríssimos. Acho que foi um bom programa. Nosso primeiro programa. Agora sim, se Deus quiser, se você está assistindo esse programa, tanto no YouTube ou se você está ouvindo, saiba que deu tudo certo. No final deu tudo certo. Essa gravação não ficou zoada como a outra, porque com a gente é assim, né? Então estamos aí iniciando mais um ano aqui com vocês. E quero deixar aqui de antemão já meus agradecimentos a esses queridões aqui. Meu querido Luquinhas, cara, muito obrigado aí mais uma vez pela tua paciência, tua boa vontade de estar gravando isso aqui com a gente. Dá teu recado aí, teu jabá. Pô, eu que agradeço pelo espaço cedido aqui. Como eu já disse lá no início, pô, é sempre um prazer participar aqui, sempre sou muito bem recebido. Quero falar pro pessoal que se tiverem gostado da minha participação aqui, que podem me encontrar lá no YouTube, no Reitesaço, que eu faço esse canal com o Dani, com o Leroy e com o Paulinha. Mandar um abraço para eles aí, beijo meus queridos. Segue a gente também no Instagram, @Reitesaço, e no Twitter, @canal Reitesaço. E no YouTube, normalmente lançamos 4 vídeos por semana, então a semana tá cheia lá para vocês verem a gente falando de assuntos diversos da cultura pop. Tem também, que eu vou passar o recado do meu brother, o Dani, lá do canal, né? Ele também tem um canal que é Keep Golden Flyer Productions, que é um canal que ele faz, tipo, umas animações step motion muito com legal, Lego, né? Muito legal. Ele faz umas animações step motion com Lego, filmes, séries, principalmente assim Batman, mas também tem personagens da Marvel, Star Wars, assim, é bem legal. Exatamente, vou deixar aqui, né, tanto na descrição do podcast aqui no nosso site, tanto quanto aqui no YouTube, os links aí pra galera acessar o canal do Reiterzaço. São grandes amigos aqui, grandes parceiros que a gente adquiriu nessa vida aí de produção de conteúdo, e também lá pro canal do Dani. Inclusive quero agradecer muito ao Dani, que participou com a gente aqui na gravação que deu errado, né? Então, Dani, cara, brigadão aí, e assim que a gente conseguir normalizar as coisas, você volta pra gravar com a gente, beleza? Esperar então o Luquinha voltar, mas enquanto ele não volta... voltou. Beleza. Então sim, Marcelinho, você agora, meu querido. Mais uma vez, Marcelo que fez a maratona comigo, porque se vocês soubessem o que se passa nos bastidores do Zona E, vocês ficariam enojados, tá? Porque a gente... Ou estaria exaltando a gente. A gente meteu uma live de quinta agora e já emendamos aqui quase meia-noite. Os meninos estão aqui gravando comigo. Marcelinho, meu querido, que não é mais convidado porra nenhuma, né? Já é da casa. Então dá seu recado aí, seu jabá.
É isso. Eu tô aqui porque o Thiagão me prometeu o McDonald's, brincando. Agora Mas estou isso, fitness. Estou tomando leite desnatado, tá? Olha só, ele tá comendo no Delirium Tropical. Muito bem, mas, Thiagão, obrigado por ter me convidado aí para bater esse papo. Nosso querido aqui também do Haterzaço, obrigado pelo papo também. Meus amigos, para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, você já bem sabe que eu tenho o Multipop, que é o meu próprio podcast. Toda segunda-feira tem um episódio novo no ar, mas eu quero deixar um recado específico que é para os episódios extras que a gente tem feito. São 3 episódios extras esse ano que a gente tem destrinchado sobre a série The Last of Us. Então, o que acontece? Eu e a Kate pegamos 2 episódios dos últimos 2 episódios que foram exibidos, fazemos um cast de 1 hora destrinchando tudo e conversando sobre tudo desses 2 episódios, né? Dessa dupla de episódios, né? Então, tem rendido casts sensacionais, discussões incríveis. A gente tem batido um papo muito legal, pego detalhes, se emocionado, falando coisas, as minúcias, né, de cada episódio, debatido bastante. Então tá bem legal. Vai ter o episódio completo também depois que a série acabar, que a gente vai fazer falando sobre a série como um todo, mas é um projeto extra, são episódios extras que a gente tá fazendo no Multipop, falando aí dessa série maravilhosa que é The Last of Us. Então vou pedir para vocês, queridos ouvintes, irem lá conferir, porque tá muito legal o projeto. Inclusive a Kate que tá editando, ela é uma editora de mão cheia, começou a editar aí no ano passado o Multipop também junto comigo, né, e junto com o Matheus, somos 3 editores lá no Multipop, né? Então, cara, ela tem feito trabalhos fantásticos. Então esse do The Last of Us tem ficado pepita de ouro total, cara. Então vai lá conferir que tá bem legal, tá bom? Então é isso, minha gente. Obrigado e vamos diminuir um pouco esse hate aí em cima do filme, pelo amor de Deus. Exatamente. Galera, todos os links aí para os projetos dos nossos queridos estarão aí nas descrições, tanto do nosso vídeo aqui no canal do YouTube, quanto lá também no Zoneando Podcast, no nosso site, né? Recadinhos de sempre, como vocês já perceberam, estamos aqui em um novo formato, né? Começando aí essa nova fase, a gente ainda vai se adaptar aqui e melhorar algumas coisas, prometo a vocês, mas daqui pra frente a gente vai tentar manter aqui essa coisa muito mais dinâmica com vocês, tá bom? Então, quem quiser agora pode acompanhar o Zoneando Podcast aqui pelo YouTube, é só entrar, né? Toda semana, como já acontece aí no nosso feed, a gente vai estar aqui com esse programinha gravado para vocês conferirem, ver as nossas reações, nossa careta aqui, né? Toda semana com vocês, mas também você, né, que gosta de ouvir ali enquanto está lavando louça, enquanto está no ônibus, enquanto está fazendo suas necessidades fisiológicas, daí não quer ficar olhando para nossa cara para não atrapalhar aí nenhuma reação do seu corpo, você pode continuar ouvindo a gente também aí pelo seu feed, em qualquer plataforma digital, no Spotify, aí no seu agregador de podcast. É tranquilão, gente. Continuamos aí seguindo também nessa mesma vibe. Além disso, vocês nos encontram nas principais redes sociais. Estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos no Facebook, onde tem o nosso grupelho também. O link está aí na postagem para quem quiser acessar. E estamos também lá no TikTok, onde eu coloco videozinhos lá rapidinhos, né? Inclusive tem vídeo falando do Homem-Formiga lá também. Visitem, tudo tá no nosso site aí no zonae.com.br. Você consegue acessar por lá. Gente, é isso. Deixe nos comentários aí o que vocês acharam de Homem-Formiga e Vespa enquanto Mania. Se é realmente essa bomba toda que a galera tá falando ou não. Deixe nos comentários aí, a gente quer saber a opinião de vocês. É isso, ficamos por aqui e até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu!